Peguei minha mãe usando meu CPF para fazer apostas online. Nunca pensei que minha própria mãe pudesse ser uma espécie de criminosa das apostas online, mas é exatamente isso que descobri. E olha que a gente já se conhece há uns bons anos, viu? Tudo começou de um jeito bem sem graça. Eu, tranquila na minha vida, comecei a receber notificações estranhas no celular. Mensagens de parabéns. Você ganhou uma aposta, ou faça seu depósito para ganhar mais, sabe? Eu, que nunca nem apostei na loteria, fiquei com a pulga atrás da orelha. Achei que alguém estava tentando me enrolar, um golpe desses que bombam na internet, mas deixei passar. Daí, uns dias depois, recebo um aviso do meu banco: transação suspeita detectada em sua conta. Quase infartei. Abri o aplicativo e vi uma lista enorme de apostas feitas em um site de jogos online, e todas usando meu CPF. Pensei, quem diabos está usando meu CPF para apostar? A primeira pessoa que me veio à cabeça foi minha mãe, e vou contar o porquê. Minha mãe é dessas que não entende nada de internet, mas é teimosa que só ela, e adora uma jogatina, principalmente na televisão. Quando questionei ela sobre o assunto, a resposta foi clássica: eu? Não, filha, você está inventando coisa. Não mexo nessas coisas de internet. Só que eu já estava com a pulga atrás da orelha. Resolvi investigar melhor e descobri que a cada semana, vários depósitos e apostas eram feitos com meu CPF, sempre às escondidas. Minha mãe, que sempre viveu pedindo dinheiro emprestado, estava lá, fazendo apostas loucas, esperando ganhar uma bolada para nos salvar da crise financeira que ela mesma vivia exagerando. Claro que não funcionou assim. O pior era que ela nem sabia direito como funcionava, só clicava em apostar e esperava a sorte chegar. E o melhor, toda vez que eu tentava conversar sério com ela, ela mudava de assunto ou dava aquela desculpa esfarrapada, como eu só usei para ver como era, ou não fiz nada de errado, só apostei umas coisinhas. Só que o resultado foi que o nome do meu CPF ficou um caos. Cartão estourado, nome sujo na praça e eu, que nem sabia o que fazer, ficando cada vez mais desesperada. Foi aí que entendi que não era só um errinho de mãe, era um verdadeiro golpe familiar. Por mais que eu quisesse jogar na loteria o que eu gastava para tentar limpar essa bagunça, parecia que quanto mais eu tentava controlar, mais meu CPF virava piada no site de apostas, tudo por causa dela. E vou contar, foi só o começo de um drama cômico que parecia coisa de novela mexicana. Agora que você já sabe essa parte, prepara que vem muito mais confusão, revelações, claro, muita zoeira, porque se não fosse assim, não ia ter graça. Depois de descobrir que minha mãe estava literalmente gastando meu CPF em apostas online, não tive dúvida. Era hora de confrontar a dona da cereja do bolo da confusão. Cheguei para ela, toda decidida, e disse: Mãe, precisamos conversar sério. Seu CPF não tem nada a ver com isso, mas o meu está parecendo um cassino ambulante. Ela me olhou com aquela cara de quem tentou inventar uma desculpa, mas a ficha caiu rápido. Aí veio a clássica: filha, eu só fiz umas apostas para ver se ganhava dinheiro e te ajudava. Você sabe que a gente tá apertada, né? Eu quase caí para trás. Minha mãe, a malandra, achando que podia resolver as contas do mês apostando online com meu CPF. Juro, parecia roteiro de filme de comédia. Mas a confusão não parava por aí. Quando fui tentar bloquear meu CPF nesses sites, descobri que ela tinha criado várias contas com meu nome, em diferentes plataformas de apostas. Eu ficava lendo aquelas listas e pensando: será que minha mãe acha que é uma rainha do cassino digital, tipo a rainha de copas, só que usando meu CPF? Cada conta tinha uma senha diferente, e adivinha quem teve que ficar decorando e anotando tudo para evitar mais encrenca? Eu, claro. Virou um trabalho extra, tipo detetive particular do meu próprio CPF. E o mais hilário, toda vez que ela perdia alguma aposta, vinha com aquele drama digno de novela. Ai, filha, perdi tudo. Não sei como o jogo é tão cruel. E eu respondia, tentando não rir da situação: Mãe, o jogo é cruel porque você está apostando dinheiro que não é seu e com meu CPF. Horas. Foi aí que percebi o tamanho da bagunça. Não era só uma jogada errada, era um verdadeiro descontrole emocional, com direito a apelos para que eu desse mais uma chance, só que sem mexer no CPF dela. Nessa altura do campeonato, eu já tinha mostrado a ela que a situação estava prejudicando meu nome, o que afetava até minha possibilidade de fazer compras e pegar empréstimos. Mas, como toda mãe esperta, ela sempre tinha um plano para se safar. Disse que ia aprender a apostar sozinha, que não precisava mais do meu CPF. Acredite-ai. Claro que não. Sabia que se deixasse, essa história ia longe, e eu não queria meu CPF usado como passaporte para as apostas mais malucas da internet.
Resolvi então que precisava tomar uma atitude mais drástica. Bloqueei tudo que dava, mudei todas as senhas e criei um bloqueio no banco para evitar mais movimentações suspeitas. Também mandei uma mensagem clara para minha mãe, no estilo: não me faça descobrir que você fez isso de novo, porque a próxima etapa envolve polícia. Ela ficou brava, claro, mas entendeu que a brincadeira tinha acabado. Só que, você sabe, essa história é familiar, né? Nem tudo acabou aí. Tem muito mais confusão vindo, com momentos que são tão absurdos que dá até vontade de rir, só para não chorar. Depois que bloqueei tudo e mandei aquele recado direto para minha mãe, achava que a confusão tinha acabado, né? Ah, minha amiga, nada disso. Mal sabia eu que estava só começando a novela familiar das apostas com meu CPF. Porque, veja bem, minha mãe é daquele tipo que não desiste fácil, principalmente quando o assunto é dinheiro rápido e ganhar no jogo. Então, logo na semana seguinte, começaram a surgir umas histórias engraçadas e desesperadoras que eu não tinha nem imaginado. A primeira delas foi o modus operandi dela para tentar burlar o bloqueio. Descobri que ela andava usando o celular da minha tia, que mora do outro lado da cidade, para acessar os sites de apostas. Ou seja, não bastava usar meu CPF. Agora tinha uma rede de parceiros familiares que, sem saber, ajudavam a mãe mais criativa do ano a tentar ganhar a sorte grande. Eu ficava imaginando a cena, minha mãe toda empolgada, mexendo no celular da minha tia, tentando explicar o que era aposta e a tia só dizendo: minha filha, essas coisas me assustam, nem sei mexer nesse troço. O melhor é que a tia, mesmo sem entender nada, topava ajudar porque não tinha coragem de negar a mãe, coitada. Além disso, minha mãe virou praticamente uma expert em criar perfis falsos. Cada cadastro tinha um nome diferente, e o mais engraçado é que ela sempre usava nomes de familiares ou até de vizinhos. Fiquei imaginando a reação dessas pessoas se soubessem que tinham contas de apostas com meu CPF em seus nomes. Parecia até brincadeira de criança, só que com uma pegada meio criminosa. E eu, claro, tinha que ser a polícia da família, tentando desmanchar esses perfis antes que eles causassem ainda mais confusão no meu nome. E se você acha que isso acabou, tá muito enganado. Um dia, recebo uma ligação do banco avisando que tinha uma tentativa de empréstimo usando meu CPF. Quase caí da cadeira. Liguei imediatamente para minha mãe, e ela disse que tinha tentado pegar um empréstimo para pagar as apostas. Eu juro que tentei entender, mas a coisa ficou surreal demais para minha lógica. Tentei explicar que empréstimo não é jogo de azar, que isso ia complicar ainda mais meu nome. Mas você sabe como é, né? Quando a gente tenta falar com mãe que tá no modo aposta, é como conversar com um paredão, ela só ouve o que quer. No fim das contas, virei meio que uma detetive, um suporte técnico e terapeuta financeira para minha mãe, que não largava o vício das apostas. E tudo isso por causa de um CPF que era só meu, mas que parecia ser usado por ela como se fosse um passe livre para o cassino da vida. Mas não pense que isso foi só tristeza, não. Teve muita risada e cada situação absurda que eu juro que merecia ser gravada para virar viral. Agora segura aí, porque as confusões só aumentam a partir daqui. Se você acha que depois do empréstimo negado minha mãe ia se dar por vencida, pode esquecer. Essa mulher, minha filha, é praticamente um fenômeno da persistência, ou da teimosia, depende do ponto de vista. Porque, olha, ela simplesmente decidiu que, se não podia mais usar meu CPF oficialmente, ela ia partir para o submundo da tecnologia, e o mais chocante, minha mãe virou uma usuária profissional de VPN. Eu nem sabia que ela sabia o que era isso, até ouvir ela no telefone falando: a menina da internet me ensinou, é só mudar o IP que eles não acham. Eu fiquei de boca aberta, paralisada, sem saber se eu ria, se eu chorava ou se eu me mudava para outro país com CPF novo. E não para por aí. Minha mãe, que nunca soube nem fazer um cadastro no Facebook sem minha ajuda, agora estava aprendendo a criar contas falsas, e não só nos sites de apostas, viu? Ela fez perfil fake até no Telegram para entrar em grupos de dicas de apostas, e pasme, nesses grupos ela ainda compartilhava dicas quentes, como se fosse uma expert. E detalhe, usando meu nome como nickname. Era apostadora do bairro pra lá, rainha dos jogos pra cá. E eu só descobri isso porque uma amiga da minha prima me mandou print, achando que eu tinha pirado de vez. Quando confrontei, ela me soltou essa pérola: filha, não é golpe, é oportunidade. Você que não entende do negócio. Uma hora a sorte vem. E eu, completamente incrédula, respondi: mãe, a única coisa que tá vindo é dívida, nome sujo e estresse pra cima de mim. Ela ficou toda ofendida, dizendo que eu estava desmerecendo o trabalho dela, que dava até mais dor de cabeça do que muito emprego formal. E eu ali, tentando não rir da cara de pau da própria mãe. Para piorar,
começaram a chegar umas ligações estranhas. Gente cobrando, gente oferecendo bônus para voltar a jogar, e até gente querendo parceria porque acharam que eu era uma influenciadora de apostas. Eu, que nem jogo par ou ímpar, de repente virei referência no mercado clandestino das apostas online. Tive que começar a gravar todas as conversas, tirar print de tudo e abrir boletim de ocorrência, porque a coisa já tinha ultrapassado qualquer limite do aceitável. E, gente, minha mãe jurava que estava fazendo tudo isso por amor, tá? Porque, segundo ela, uma hora ia ganhar uma bolada e resolver todos os nossos problemas. Quase pedi para ela me avisar quando isso fosse acontecer, para eu já reservar um espaço no Procon, na Serasa, e quem sabe até no programa do Ratinho, porque a história estava digna de auditório. O mais absurdo, ela começou a tentar recrutar as vizinhas, como se fosse uma pirâmide de apostas. Chamava para tomar café, mostrava os ganhos que ela teoricamente tinha feito e incentivava as mulheres a começarem também. E pasme, teve vizinha que caiu. A fofoca correu no bairro mais rápido que notícia de briga em grupo de família no WhatsApp. E eu, claro, sendo a filha da empresária dos jogos clandestinos. A minha cara? No tchau. E segura aí que, acredite, ainda tem muito mais. Depois que a fofoca explodiu no bairro, minha vida virou literalmente um episódio ao vivo de Casos de Família, versão proibida. Por quê? Veja bem, não bastava minha mãe ter se tornado a maior apostadora clandestina da região. Não, ela também teve a capacidade de transformar a sala de casa num verdadeiro QG das apostas. Juro! Eu cheguei do trabalho um dia e dei de cara com 3 vizinhas sentadas no sofá, cada uma com seu caderninho na mão, anotando o CPF, e minha mãe na maior naturalidade, explicando: ó, aqui vocês cadastram, colocam o código, aí jogam no caça-níquel, e se der certo, sai até 2.000 na hora. Eu travei na porta. Fiquei olhando aquela cena por uns 5 segundos tentando entender se era real ou se eu tinha desmaiado no ônibus e estava tendo um pesadelo coletivo. E o pior não é isso. O pior é que, quando percebi que o CPF que ela estava ensinando a cadastrar era o meu, minha pressão caiu. Na hora eu gritei: "Mãe!" A vizinha do lado já tomou um susto, derrubou o celular no chão, a outra engasgou com café, e a terceira fingiu que estava só de passagem, sabe? Minha mãe, com a maior cara lavada do planeta, ainda me solta: "Calma, filha, é só até a gente conseguir fazer aquele dinheiro que eu te prometi. Depois eu cancelo tudo." Eu quase tive um treco. Falei: "Cancela agora, antes que eu cancele a senhora da minha vida." Porque não é possível, gente. Isso não é mãe, é um vírus que entrou no meu CPF e não quer mais sair. E claro, como se não bastasse, começou a bater gente aqui em casa querendo cobrar. Teve até um dia que um cara chegou aqui dizendo que minha mãe tinha indicado ele para ganhar um bônus, mas que o site tinha bloqueado a conta dele depois que ele perdeu R$ 600. Adivinha quem ele achava que era responsável? Porque, segundo ele, o CPF era seu, então você que resolve. Eu fiquei tão passada que só consegui olhar pro cara e perguntar: "Você tá me dizendo que eu sou responsável porque minha mãe te ensinou a perder dinheiro?" A cara dele. Igual a minha, um misto de raiva, vergonha e derrota. E sabe aquele papo de que desgraça pouca é bobagem? Pois é. Porque não satisfeita, minha mãe ainda fez questão de criar um grupo no WhatsApp chamado Equipe da Sorte, com direito a foto de perfil com uma moeda de ouro e a bio, rumo ao 1.000.000. Eu só soube porque uma amiga da minha infância me mandou print, achando que era algum golpe que estavam aplicando usando meu nome. E, de fato, era. Só que o golpe vinha diretamente da minha própria mãe. Dá pra acreditar? Eu sentei ela na mesa, fiz ela olhar nos meus olhos e falei: "Mãe, é sério. Isso não é normal. A senhora tá se perdendo nesse negócio. Tá colocando meu nome, meu CPF, meu futuro, minha paz, tudo em risco. E por quê? Por um caça-níquel online que nunca vai te pagar nada." E ela, com a maior cara de santa, só respondeu: "Ai filha, você fala como se eu fosse a única. Tá todo mundo fazendo isso. É a nova moda." Moda, gente. A mulher me disse que jogar em site clandestino, usando o CPF dos outros, virou moda. Eu só respirei fundo, segurei o grito e falei: "Então se joga da moda, mas não me leva junto não." Mas, claro, como boa brasileira que não desiste nunca, minha mãe ainda tinha um plano bem engatilhado. E eu, que achava que ela já tinha esgotado todas as possibilidades, descobri que subestimei, e muito. Segura aí, porque a próxima parte é simplesmente o ápice da cara de pau. Se você acha que minha mãe ia sossegar depois do barraco, do grupo do WhatsApp, da cobrança na porta de casa, esquece.
Essa mulher não tem limites. Eu, inocente, achei que ela ia refletir, perceber a loucura que estava fazendo, pedir desculpas e quem sabe até procurar um terapeuta. Pois muito que não. Ela simplesmente decidiu que o problema não era ela, era o mercado. E sabe o que ela fez? Abriu um canal no TikTok. Juro por tudo que é mais sagrado. Um canal no TikTok chamado Mãe Aposta e Ganha. Ela começou a postar vídeo dando dica de jogo, mostrando supostos saques de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, que claramente eram montagens mal feitas no Paint, e ainda usava minha foto de perfil junto com a dela segurando uma cartela de bingo, como se fosse uma marca de família. Quando eu vi aquilo, eu travei. Travy iReal. Fui lá nos comentários e tinha gente perguntando: tia, qual site é esse que dá tanto dinheiro? Funciona mesmo? Dá para colocar no CPF da minha filha também? E ela, com a maior naturalidade, respondendo: claro que dá, querida. É só seguir o passo a passo no meu canal. Confia na mamãe aqui. Eu quase infartei. Era golpe dentro de golpe. E quem estava na linha de frente da CPI da família? Por quê? Óbvio, se desse ruim, o CPF era de quem? Meu. Fui confrontar ela e ela ainda teve a capacidade de falar: ai filha, você é muito negativa. Tá precisando acreditar mais na sorte, no universo. Isso aqui é empreendedorismo digital. Você é jovem, tinha que me apoiar. Apoiar ela? Eu não sabia se ria, se chorava ou se chamava o Datena. Porque a situação já tinha passado de barraco e estava se encaminhando para caso policial. E como se não bastasse, a mulher começou a vender consultoria. Sim, consultoria de apostas. Cobrava R$ 50 para ensinar as pessoas a apostarem do jeito certo. E pasme, tinha cliente. Teve uma vizinha que me parou no mercado e perguntou se eu também fazia, porque sua mãe disse que você que ensinou ela, então você deve ser boa. Eu, com uma sacola de cebola na mão e outra de sabão em pó, só consegui responder: minha filha, a única aposta que eu faço é se o cartão vai passar no caixa ou não. A vergonha que eu passei nesse dia não cabe nesse roteiro. E a cereja do bolo foi quando ela inventou de fazer uma rifa. Mas não era uma rifa qualquer, tá? Era uma rifa onde o prêmio era, pasme, R$ 500 em créditos no site de aposta clandestino. Eu quase desmaiei quando vi o cartaz da rifa pregado na padaria. E detalhe, o nome da rifa era Sorte na Palma da Mão, ajude uma mãe empreendedora. Eu só olhei, respirei fundo e falei para mim mesma: eu não tenho mais condições emocionais para isso. Minha vida virou um reality show que eu nem assinei para participar. Só que, claro, tudo que é bom, dura pouco. E o que aconteceu depois dessa palhaçada toda? Chegou uma cartinha maravilhosa da Receita Federal. Sim, aquele envelope pardo, que quando chega, você já sente até tontura. E, meu amor, o conteúdo daquela carta foi simplesmente o estupim de tudo. Quando eu abri aquela carta da Receita Federal, eu juro, senti minha alma sair pela sola do pé. Minhas mãos tremiam, minha boca secou, e eu li e reli umas 3 vezes para ter certeza que aquilo era real. O que estava escrito? Basicamente, que meu CPF tinha sido identificado em movimentações atípicas, com depósitos e saques constantes em plataformas de jogos não regulamentadas, e que eu tinha 10 dias para prestar esclarecimentos. Minha visão escureceu. Juro. Eu sentei no sofá, olhei para a parede por uns bons 5 minutos em silêncio, e só consegui pensar: é isso. Acabou. Minha vida acabou. Minha mãe me destruiu. Eu levantei, fui até o quarto dela e só soltei: parabéns, mãe. O golpe deu certo. Só que o golpe deu foi em mim. E ela, plena, deitada, assistindo reprise de novela, só virou e respondeu: ai filha, não exagera, é só explicar que foi um mal-entendido. Mal-entendido? Mulher, eu tô na mira da Receita. Isso não é mal-entendido, é operação da Polícia Federal batendo na porta a qualquer momento. E o pior, ela ainda teve coragem de falar que a culpa era minha, porque se eu tivesse ajudado desde o começo, não teria dado errado desse jeito. Dá pra acreditar? A mulher me transformou em sócia majoritária do crime e ainda botou a culpa em mim. Fui direto para a Receita, sentei na frente da atendente, e quando ela perguntou o motivo da movimentação suspeita, eu simplesmente falei a verdade, do jeitinho que aconteceu. Olha, senhora, minha mãe viciou em aposta online e usou meu CPF escondido. E não satisfeita, ela ainda montou um esquema, criou grupo no WhatsApp, abriu canal no TikTok, vendia consultoria, fazia rifa.
Enfim, minha senhora, se eu contar tudo, a senhora vai achar que tá na plateia do Ratinho. A atendente segurou o riso, porque claramente ela tentou ser profissional, mas não deu. Ela olhou para mim, respirou fundo e só respondeu: Moça, olha, você não é a primeira nem vai ser a última. Isso aqui, infelizmente, tá virando moda. Saí de lá com uma intimação para apresentar extratos, comprovantes e provar que eu não fazia parte do esquema. E adivinha quem teve que ir junto? Ela mesma, dona golpista do CPF alheio, também conhecida como minha mãe. E, olha, foi um dos momentos mais vergonhosos da minha vida. Porque, na frente do fiscal, ela teve a cara de pau de dizer que tudo começou porque ela só queria ajudar a filha a juntar dinheiro para trocar de carro. Eu olhei para ela, olhei para o fiscal e falei: se isso é ajudar, eu prefiro continuar a pé, obrigada. No fim, graças a Deus e aos prints, eu consegui provar que fui vítima no rolê. Tive que assinar um termo, bloquear meu CPF em tudo que era site suspeito, abrir denúncia, e praticamente virei uma especialista em crimes cibernéticos familiares. E minha mãe? Bom, ela recebeu uma multa gigantesca, teve as contas bloqueadas, perdeu acesso aos sites de aposta e ficou de castigo eterno, pelo menos até ela achar outro jeito de aprontar. Hoje em dia, toda vez que ela fala: filha, você pode me emprestar seu CPF rapidinho? Eu já respondo: só se for para me colocar como dependente no seu plano de saúde, porque de resto, nunca mais. E quer saber a cereja do bolo? Até hoje ela insiste que o problema não foi ela, nem o golpe, nem o site. O problema foi a sorte, que nunca esteve do lado dela. Se inscreve e ativa o sininho para mais.